O capítulo 10 tem por objeto o contrato administrativo. A expressão contrato administrativo pode indicar uma pluralidade de figuras muito distintas. A nossa preocupação nesse momento é com o contrato administrativo propriamente dito, em sentido restrito, que consiste num acordo de vontades para constituir uma relação jurídica destinada ou a satisfazer de modo direto necessidades da administração pública ou a delegar a um particular o exercício de competências públicas. Quando se diz que contrato administrativo é uma expressão que indica uma pluralidade de figuras, isso decorre da possibilidade de a administração pública pactuar acordos com mais diversos conteúdos com outros sujeitos, integrantes da administração pública ou não integrantes particulares com que a administração pública pode travar relacionamento. Eu posso, então, ter TACs, por exemplo, termos de ajustamento de conduta, posso ter diferentes figuras de convênios, termos de colaboração, diferentes figuras, todas elas compreendidas num conceito amplo de contrato administrativo. No entanto, nós estamos tratando aqui do contrato administrativo em sentido restrito, que se caracteriza por um regime jurídico peculiar que é caracterizado também por dois atributos. O primeiro é a existência de competências anômalas, reconhecidas à administração pública e que são usualmente referidas como prerrogativas extraordinárias. E, por outro lado, uma proteção reforçada ao particular. As competências anômalas significam que a administração pública, nos contratos administrativos propriamente ditos, esses em sentido restrito, esses contratos compreendem poderes jurídicos para a administração pública, alterar unilateralmente o conteúdo da avença, fiscalizar de modo exacerbado a conduta do particular com quem ela contrata, e, inclusive, impondo-lhes sanções e promovendo a extinção do contrato em situações anômalas, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para isso. Trata-se, portanto, de poderes jurídicos que usualmente não são encontrados nos contratos administrativos privados. Por outro lado, o contrato administrativo em sentido próprio, ele atribui ao particular um conjunto de proteção, de normas de proteção, que se relacionam com a ideia de preservação da equação econômico-financeira do contrato, ou seja, aquela relação original entre encargos e vantagens que decorrem para as partes em virtude do contrato, ela deve ser mantida e preservada ao longo da execução da avença e se asseguram medidas de tutela ao particular e também à administração pública, sempre que essa relação venha a ser desequilibrada em virtude de eventos supervenientes. Existem diferentes classificações para os contratos administrativos e me parece que a distinção mais relevante é entre contratos de colaboração, que são esses contratos de compra, alienação, obras, serviços, que se caracterizam pela execução por um particular de uma prestação diretamente em favor da administração pública mediante uma contraprestação, usualmente financeira, para o particular. Esses contratos de colaboração não se confundem com os contratos de delegação, em que a administração pública atribui a um particular o desempenho de uma competência tipicamente estatal a ser exercitada em face de terceiros, usualmente, e mediante uma remuneração que é auferida pelo particular diretamente em face do usuário. O caso mais evidente é o da concessão de serviço público, em que um concessionário desempenha uma atividade pública em favor da comunidade e é remunerado mediante uma tarifa, um preço que é desembolsado pelos usuários desse serviço. Nós temos, portanto, uma multiplicidade de figuras que são abrangidas no conceito de contrato e diferentes regimes jurídicos conforme o tipo e objeto da atividade que seja objeto da disciplina contratual. Essa multiplicidade de casos exige um tratamento específico, que é
desenvolvido no corpo, desse capítulo e em outros capítulos.